Fala pessoal, Carlos Nascimento. Tema do vídeo de hoje: como regularizar imóvel inserido em loteamento clandestino. Sabe aquele proprietário que tem um pedaço de terra e divide em diversas chacras, pequenas chacras de 1.000 metros, 2.000, 3.000 e vai vendendo vários lotes, um para cada pessoa, e aquilo acaba se transformando num loteamento de chacras? Esse é um exemplo de loteamento clandestino, claro, se feito sem aprovação do município, se feito sem estrutura, se não for feito da forma correta, é um loteamento clandestino. E é possível regularizar esse tipo de loteamento. Vou explicar isso de forma simples, num papo rápido e sem juridiquês. Vamos embora! Vamos deixar claro que a ideia não é criticar quem vende, quem compra, quem faz, quem não faz. A ideia nossa aqui é regularizar o imóvel, resolver aquele problema e transformar ele numa solução, ou dar uma solução ao problema. Existem duas formas de regularizar esse tipo de imóvel que eu dei no exemplo, né? Chacras que são provenientes de uma gleba de terras que foi dividida sem aprovação do município, sem autorização do município, e foi vendido ali. Primeiro, REURB, regularização fundiária urbana. Segunda, uso capião. A regularização fundiária urbana, ela vai abraçar imóveis que já existiam em 2016. Se o imóvel veio a existir após 2016, aí não vai ser possível fazer REURB, exceto em alguns casos que eu não vou tratar aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais e o objetivo é fazer sempre vídeos curtos. Mas não seria um imóvel inserido no meio de vários imóveis que já existiam antes de 2016 que iria impedir a REURB. Só isso que eu quero deixar claro, tá? Mas a REURB, via de regra, ela costuma ser bem rápida. Ela depende do município, não é como a uso capião, que você vai ao judiciário e, independente do que o município fale, o juiz pode declarar ou não a uso capião. Ela depende de trabalhar em conjunto com o município, depende da boa vontade do município. Ela depende de projeto estrutural, que pode ser feito por agrimensores, arquitetos, engenheiros, enfim. Ela depende de infraestrutura. Tem que haver uma infraestrutura para fazer uma REURB no loteamento. Então, se tem ali ruas de terra, não tem calçamento, não tem rede de esgoto, não tem iluminação, a REURB vai ter que, durante o processo de REURB, tudo isso vai ter que ser providenciado, certo? O que mais? Custos da REURB. A REURB pode ser por conta do município, se for uma REURB S, social, ou pode ser por conta de quem está pleiteando a própria REURB. Vai depender, a REURB E, REURB específica, vai depender aí da remuneração do pessoal que está, qual que é o ganho mensal das famílias que estão pleiteando a REURB. A REURB também depende que seja feito a regularização para um conjunto de imóveis. Não dá para fazer REURB para um imóvel. Então você tem que pegar aquele conjunto de imóveis do loteamento e pelo menos a maioria deles estar ali de acordo com a regularização, tá? Eu digo a maioria, mas dependendo do tamanho do loteamento, talvez seja possível fazer, mesmo que não haja maioria. É muito específico isso, vai de cada caso, vai de cada município, tá bom? Mas via de regra, a ideia é pegar o maior percentual possível e regularizar vários imóveis de uma vez, para resolver o problema da irregularidade naquele local. Senão você resolve parcialmente o problema, mas fica um outro pedaço do problema. A uso capião, ela não depende do município, ela depende simplesmente do Poder Judiciário, se for uma uso capião judicial, ou do cartório de registro de imóveis, se for uma uso capião extrajudicial. Tá? Ela é bem burocrática, o tempo dela é extremamente demorada, se for judicial, e relativamente rápida, se for extrajudicial. E quando eu digo relativamente rápida, porque comparada com a judicial, tá bom? Mas
Eu já ouvi casos em que a usucapião extrajudicial saiu em 6 vezes. Então daí foi extremamente rápido. O custo da usucapião também vai depender da renda da pessoa que está pleiteando a usucapião. Se for feita em cartório, via de regra, vai ser custeado pela pessoa que está pleiteando. O que mais? Bom, como eu já disse, ela não depende de ninguém, só depende do Poder Judiciário ou do cartório. De muitas provas, tem que ter ali, entre as provas mais requeridas na usucapião, carnê de IPTU, a pessoa provar que está pagando IPTU há muito tempo, comprovante de endereço, mostrando que faz X anos que ela mora lá, e a quantidade de anos vai depender do caso, do tamanho do imóvel, da quantidade de tempo que você mora, de quais documentos você tem. Então, tem N fatores aí que vão influenciar nisso, mas fato é, existe uma forma de regularizar. Adianto que, num caso como esse do exemplo que eu dei, de um loteamento clandestino de chácaras, é muito mais fácil de se conseguir uma regularização por REURB do que uma regularização por usucapião, certo? E também tende a ser muito mais barato a regularização por REURB. Mas qual que é o primeiro passo? Você tem um imóvel desse tipo e pretende regularizar, até porque depois que você regularizou, aquele imóvel vai valorizar, segundo estudos, até 40% do valor dele. Então, se o imóvel vale 500 mil, ele pode passar a valer aí em torno de 700 mil reais. Se vale 1 milhão, ele pode passar a valer quase 1,5 milhão. Então, 1,4 milhão, né? Vale muito a pena. Segundo, que se você for vender, é possível o comprador financiar. Melhor que tudo isso, o imóvel estará em seu nome. Você não vai ter um imóvel que está no nome de outra pessoa, que você tem um pedaço ali que a sua garantia é um papel, um contrato de gaveta particular, que não tem um registro público que vai dar conhecimento a terceiros de que aquele imóvel é seu. Isso pode gerar uma série de complicações e de gastos. A ideia é, procura um advogado que trabalhe nessa área, de preferência um advogado especialista em direito imobiliário. Ele vai estudar o caso, ele vai avaliar, vai criar toda uma linha de raciocínio e vai ditar para você qual a melhor forma de regularizar. Então vai trazer, como eu disse no começo, a solução a um problema. A ideia nunca é criticar, a ideia é identificar o problema, resolver, tornando aquilo bom para a pessoa que é possuidora da casa, que se tornará proprietária, tecnicamente falando, ou da chácara, ou qualquer que seja o imóvel. Vai beneficiar o município, que vai ter mais um imóvel, ou mais uma dezena, às vezes centena de imóveis ali regularizados. Para o cartório de registro de imóveis, que também vai ter mais um pedaço da cidade regular. É benefício para todos. Espero ter ajudado de alguma forma. Um grande abraço. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe.